E aí pessoal, vamos fazer a correção do exercício 7, tá? Que também não é difícil. Efetue o cálculo e a apresentação do valor de uma prestação em atraso. Utilizando a fórmula prestação recebe valor mais valor vezes taxa dividido por 100 vezes o tempo. Tá? Então tudo que a gente tem aqui são variáveis e a gente vai calcular o valor de uma prestação, por exemplo, em atraso. Ok? Para isso então, eu vou vir aqui no meu DevC e vou dar um new file source, o source file, né? Legal. Então aqui eu já estou com um arquivo novo. Eu já estou em memória aqui o bloco padrão que a gente tem do C. Eu vou dar um Ctrl V, mas nesse caso vocês vão precisar fazer com que seja o que? Digitado, tá? Mas é só um pedacinho só para eu adiantar aqui um pouco. Bom, vamos lá. A gente vai ter que fazer o que? As declarações das variáveis, do tipo float aqui, ó. Prestação, valor, taxa. Correto? Então são três valores float. E a gente tem um cara que se chama tempo. Esse tempo é do tipo inteiro, ó. Correto? E agora vamos lá, a gente vai começar agora a fazer o que? A digitação, né? Pedir a digitação dos valores para o usuário. Então, ó, escreva é printf em linguagem C. Como é um comando, ele tem que ser em minúsculo. O que eu quero que ele escreva, que mostre na tela? Digite o valor do boleto. Aqui está até errado, digite o valor do boleto. Digite o valor do boleto, né? Aqui, para ficar igual. E aqui, ponto e vírgula. A gente pode estar dando um espaço aqui. Um espaçozinho aqui. Para quê? Para que a hora que a gente digitar o valor, né, o cursor está nessa posição. Leia valor scanf. Esse scanf é do tipo que o valor é float, não é? %f, vírgula e comercial valor. Se a gente faz a declaração do valor em letra maiúscula aqui, esse valor precisa também estar em letra maiúscula. Lembrando que a linguagem C ela é case sensitive, né? Ela faz diferenciação entre letra minúscula e maiúscula. Agora, mais uma vez, printf, abriu aspas, digite a taxa. Digite a taxa. Agora aqui, entre parênteses, isso daqui não é comando, é texto. Em tipos reais. Dois pontos aqui, ponto e vírgula para terminar. Scanf. Se eu quero fazer a leitura da taxa, a taxa é do tipo float também, não é isso? Ó, a taxa. %f, vírgula e taxa. Em letra maiúscula, porque ela foi declarada em letra maiúscula aqui, ó. E printf. Digite a quantidade de dias em atraso. Mais uma vez, deixando um espacinho, ponto e vírgula para terminar a linha de comando. Leia tempo. Tempo, para mim aqui, ó, é um int. Um int é um valor inteiro. Scanf. Quando é int, a gente coloca %d, vírgula, %tempo. E-comercial, desculpem. E-comercial tempo. Só uma correção aqui então, ó, em vez de ser %e-comercial, tá? Porque é do comando. Já temos a leitura das três variáveis que o usuário vai estar digitando pra gente. Agora vem para essa fórmula, né, ó. Prestação, que é uma variável float, igual a valor, aí mais valor vezes, entre parênteses, taxa, dividido por 100, vezes tempo. Correto? A gente está exatamente dessa fórmula, a gente está exatamente copiando, ó, a sintaxe da fórmula aqui, tá? E finalmente a exibição do resultado, printf, que é o nosso escreva.
o valor da parcela calculada é... Ó, eu vou colocar o E aqui para vocês verem, tá? Como o caractere vai ficar ruim, mas tem como consertar. A gente tem que, na verdade, fazer uma importação de uma variável, correto? Vírgula, prestação. Ó, por quê? Porque a prestação, na verdade, é que contém o cálculo, né, do quanto vai ser essa parcela. Então, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Lembrando que eu tenho um ponto e vírgula aqui, ó. Ok? Vamos tentar então. A gente vai colocar valores fáceis, né, para justamente ver se o algoritmo está funcionando. Se ele tiver, tranquilo. Então aqui a gente vai salvar. Vou colocar aqui, ó, em linguagem C, exercício 07. Tá? Salvar. É o primeiro passo. Execute. Compila. Fez. Execute. Run. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor boleto de R$10. A taxa, vamos colocar uma taxa em tipos reais. Reais é que ele está colocando aqui com vírgula, né, na verdade. Então 10, por exemplo, por cento. 10% de 10 vai dar R$1. Quantidade de dias de atraso, vou colocar como 1 dia de atraso aqui, ó. Que ele está fazendo aqui vezes o tempo, tá? O valor da parcela calculada, ó o E aqui, ó. Mais uma vez, ó, ele saiu um U com traço. E é esse daqui que é o problema quando a gente tem acentuação, por enquanto. Só que ele não apareceu nada de valor, né, ó. Por quê? Porque na verdade a gente esqueceu uma coisa aqui, ó. Então eu já vou consertar o E por enquanto para E. Aqui a gente tem o que a gente tem que apresentar? Um %F. Por quê? Porque o meu %F aqui, ó, de prestação é do tipo float. Então ele vai ter que dar um resultado aqui pra gente. Tá? Simplesmente colocar o valor, a variável aqui, sem colocar o % dentro do aspas, do printf, não resolve o fato de ele conseguir mostrar o valor, correto? Ctrl S para salvar, compilar e executar. Então vamos lá, valor do boleto R$10, tipo de taxa 10%, quantidade de dias em atraso 1. O valor da parcela calculada então é de R$11, correto? Então aqui, ó, a gente já está fazendo o cálculo da minha parcela. Se eu quiser ajeitar um pouco mais, eu coloco uma casa aqui de 8 no total, ponto 2 casas decimais para formatar, tá? E desse jeito ele já vai conseguir fazer também o seu cálculo já mostrando algum valor formatado, tá? Então, ó, compilar e executar. Se a gente colocar um valor de R$100 aqui, ó, taxa para o boleto em reais 5%, certo? Em um dia de atraso, 105. Tá ok? Então, aparentemente, o nosso programa de cálculo de multa para boleto está funcionando. Obrigado e até mais.